Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu voltei, professor Emerson, para trabalhar o quê? Literatura. Esses textos literários para a gente poder viver outras histórias, conhecer outras histórias, conhecer alguns autores brasileiros ou não, quem sabe. Então, estou aqui para a gente viver esses textos, porque a literatura, esses textos literários, eles são para a gente viver, para a gente sentir aqueles personagens, sentir as histórias. Para isso que são esses textos literários e para a gente tentar ali compreender, pensar a respeito daquilo que o texto está trazendo para a gente. E por falar em entender, compreender, trouxe para vocês para a gente já ir esquentando a nossa mente a respeito do texto que nós vamos ler, trouxe para vocês algumas imagens. E eu vou pedir para que vocês pensem sobre elas. O que essas imagens trazem para vocês? Quando você vê a imagem que eu mostrar, você vai pensar o quê? Então, quando você vir ali, você vai pensar o quê? O que aquela imagem está trazendo para você? Que ideia que isso traz para você? Olha só, nós temos essa nossa primeira imagem. O que representa para você? Como que você vê essa imagem? Ah, professor, eu vejo que são crianças. Ok, são crianças. Mas o que essas crianças estão fazendo? Será que você consegue lembrar? Será que você já fez algo parecido? Percebam que elas estão em círculo e alguém está ali, falando alguma coisa no ouvido da outra. Como será que chama essa brincadeira? Será que você já brincou disso na escola ou com os seus amigos, suas amigas? Será que você já fez esse tipo de brincadeira? É uma brincadeira chamada de telefone sem fio. Como que essa brincadeira acontece? Caso você não conheça por esse nome ou queira saber, queira brincar com seus colegas, da seguinte forma: alguém fala alguma coisa no seu ouvido, bem baixinho. Essa pessoa vai falar no ouvido de outra pessoa, e daí de outra pessoa, e assim sucessivamente. Quanto mais pessoas você tiver para fazer a brincadeira, é melhor, porque possivelmente a mensagem ela se perde no meio. Do primeira pessoa até o último, possivelmente essa mensagem ela foi modificada de alguma forma, e daí a brincadeira é o último dizer o que entendeu daquilo que foi dito, e o primeiro ali confirmar ou não se foi isso. Então é uma brincadeira muito comum, é uma brincadeira muito antiga, e é isso que essas crianças estão fazendo. Tá, mas agora a gente vai brincar, professor? Não, nós não vamos brincar. Nós vamos analisar uma outra imagem. E essa imagem? Que ideia traz para você? O que essa pessoa está fazendo? Parece que essa pessoa é mais velha, ela está ali sentada com também algumas crianças ali por perto, algumas crianças e adolescentes ali por perto. O que será que essa pessoa está fazendo? Será que ela está conversando somente com essas crianças? Será que ela está o quê? Não estou entendendo. Será que ela está contando alguma coisa, Mas contando o quê, professor? Não sei, é só uma imagem, não dá para a gente saber o que a pessoa está contando, mas parece que ele está contando e as crianças ali, elas estão prestando bastante atenção. Reparem como as crianças estão observando essa pessoa ali, gesticulando, fazendo esse gesto, contando alguma coisa. Então, tá bem interessante aquela história ali. E agora? E essa faz você lembrar alguma coisa? Se lembra de algo com essa imagem? O que estão fazendo ali? O que nós temos? Nós temos uma fogueira, daí nós temos algumas pessoas, Essas pessoas aqui já não são mais tão crianças, nós temos essas pessoas. Nós temos novamente alguém ali junto nessa fogueira, essa pessoa está mais afastada, as outras pessoas estão observando com atenção essa outra pessoa, porque possivelmente está o quê? Contando alguma coisa. E agora esse clima ali de fogueira, mais escuro,
O que será que ele está contando? E isso eu gostaria de saber de vocês. Você gosta de ouvir histórias? E de contá-las? Você gosta só de ouvir ou você gosta de ouvir e contá-las? Você prefere ouvir ou ler uma história? Por que você prefere ouvir ou por que você prefere ler? Vou dar um tempo para você colocar isso aí no papel e eu volto para a gente continuar. Então, você gosta de ouvir histórias? Sim ou não? Eu gosto. Eu gosto bastante de ouvir histórias. E seja qual história for. E também gosto de contar algumas histórias. Por isso que a literatura, ela faz com que a gente se apaixone, porque a gente às vezes lê um texto literário, e você quer que as pessoas saibam daquele texto que você leu. Então, você conta aquela história para outra pessoa. Prefere ouvir ou ler uma história? Eu, tanto faz. Ou ouço ou leio, não vou dar nenhuma preferência. Claro que quando a gente ouve uma história, dependendo quem está contando ali a história, a gente acaba se envolvendo ainda mais. Mas eu sei que você é bom leitor, eu tenho certeza que você é uma boa leitora e que você consegue mergulhar nas histórias que você está lendo e visualizar aquilo que você está lendo. Então, eu sei que você também vai sentir como se alguém estivesse contando algo para você. E agora, mais uma. De quais estilos de histórias você gosta? Que tipo de história você gosta de ouvir? Ou de ler? Você pode ter ali, alguns gostos, mas quais são? Será que você gosta de tudo? De todas as histórias? Vou pedir para você fazer uma relação de pelo menos 3 estilos diferentes de histórias que você gosta. 3 estilos diferentes, tá? Tanto de ler ou de ouvir. Vou dar um tempo para você fazer isso, escrever aí esses 3 estilos, pelo menos, e eu volto para a gente continuar.
Então, fez a sua relação aí? Colocou só 3 ou você colocou mais estilos? Eu confesso para vocês que eu gosto de inúmeros estilos. Gosto de terror, gosto do romance, gosto de aventura, gosto de literatura fantástica, eu gosto de inúmeros tipos de histórias, gosto de ouvir histórias de mistério, gosto de ouvir histórias de suspense, gosto bastante desse universo fantástico, né, que os livros nos trazem. Então eu gosto bastante de vários estilos. E você, qual será que você colocou aí? Confesso para você que eu gostaria de saber o que você colocou aí, que você gosta, né? Do que você gosta de ouvir, o que você gosta de ler, porque isso é importante, porque quando a gente gosta de um estilo, esse estilo que eu gosto pode me levar a um outro estilo, e assim eu vou conhecendo muita coisa da literatura, dos textos literários. E agora, será que você sabia que o gênero literário conto vem do ato de as pessoas contarem oralmente algumas histórias? Por isso, a leitura desse gênero costuma nos dar a impressão de estarmos ouvindo a história. Olha que legal! O conto, vocês já ouviram falar, né, do gênero literário conto? Algum professor já falou assim para vocês: nós vamos ler um conto. Olha só, esse conto, né, esse gênero literário conto, ele veio da tradição de você contar histórias ali, oralmente. Igual a gente viu aquelas imagens. Sentados ali, nós tínhamos aquele senhor contando a história para aquelas crianças. Depois nós tínhamos aquela outra pessoa contando em volta da fogueira outras histórias. Então foi assim que começou, né, esse gênero conto. Primeiro, ele começou oralmente. Depois, ele passou a ser escrito. Então, o ato de contar história, ele vem de muito tempo. E o conto tem como características uma narrativa curta. Então, olha só, quando você for fazer a leitura de um conto, ele tem uma narrativa curta. Professor, o que é narrativa curta? Olha, ela pode ser, né, dependendo do escritor, ela pode ter ali 2 páginas, ela pode ter 15 páginas, mas a gente considera uma narrativa curta. E ela é focada em apenas um acontecimento. Essas características são importantes do gênero conto, tá? Poucas personagens, então nós vamos ter poucas personagens no gênero conto, e a duração da história é limitada a horas ou dias. E é interessante que nós vamos, quando a gente faz a leitura de conto, os personagens, por exemplo, normalmente eles não são detalhados, né? Você sabe quem é o personagem, mas você não tem um aprofundamento daquele personagem. E existem os contos, eles podem ser dos mais variados, né? Lembra que eu pedi para vocês fazerem uma relação? Será que nessa relação que você colocou tem alguma coisa que eu coloquei aqui? Olha lá, o conto pode ser conto de fadas. Contos de fadas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você chegou a conhecer, ouviu a história, pode ter gostado ou não tem problema. Mas eu tenho certeza que você passou por essa fase do conto de fadas. Pode ser conto de mistério, olha que legal. Pode ser também conto de terror, pode ser conto de terror. Nós temos escritores brasileiros que escrevem os contos de terror. Pode ser um conto fantástico, ou seja, que vai mexer ali com a fantasia. Pode ser um conto de suspense, né, que vai trazer suspense. E claro, que pode ser também um conto de amor, né? Pode ser um conto, então, de vários tipos de narrativas. E nós temos também algo chamado mini-contos, né? Os mini-contos são contos, mas eles são bem pequenininhos. Então, quando você puder, procure algo sobre mini-contos, tenho certeza que você vai gostar disso. E agora que a gente está falando sobre tudo isso, né? A gente já chegou falamos ali de histórias, falamos de conto, e parece que a gente está só falando e a história nada? Claro que tem, mas antes a gente vai conhecer o nosso autor de hoje. Nós vamos conhecer o nosso autor de hoje, saber um pouquinho dele, uma breve biografia para vocês. O nosso autor, ele é o Stanislau Ponte Preta. Já ouviu esse nome? Stanislau
Nome diferente, né? Conhece alguém que chama Stanislau? Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha esse nome, Stanislau, mas acho um nome bem diferente. Ele é do ano de 1923, ele nasceu em 1923 e, infelizmente, faleceu em 1968. Olha como ele faleceu jovem, né? Nós temos ali a imagem do Stanislau Ponte Preta. Nasceu no bairro de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, no dia 11 de janeiro de 1923. Então, já faz bastante tempo. Isso a gente já pode ir pensando em como é a escrita desse autor. Porque, lembram? A época, ela muda, a forma, as palavras, elas podem mudar também com o tempo. Então, é interessante a gente saber de que época que é o autor. Ele foi uma criança alegre e despertou cedo sua vocação para o humor e desenvolveu a arte de dar apelidos e fazer imitações. Desenvolver a arte de dar apelidos, né, e fazer imitações. Por que eu dei ênfase nesse apelidos? Stanislau Ponte Preta é o pseudônimo de Sérgio Porto. O nome verdadeiro dele é Sérgio Porto. Ele foi um escritor, cronista, jornalista e radialista brasileiro. Marcou presença na literatura nacional com a publicação de livros de paródia e humor. Informação importantíssima para vocês. Livros de paródia e humor. Trouxe para vocês alguns para nós observarmos. Nós temos o FEBEAPA, né? Festival de Besteiras que Assola o País. Né? O país. Qual país? O Brasil. Temos aqui Dois Amigos e um Chato. É um livro interessantíssimo, é bem divertido. São textos bem curtos para você fazer a leitura. Então, quando você tiver a oportunidade, procure esse livro. E temos também o Gol de Padre. Gol de Padre, que é um outro livro ali que vai trazer algumas histórias para você. Então vamos nos mergulhar cada vez mais na nossa história de hoje. Eu imagino que você já deva ter dado uma observada aqui na mesa, que nós temos aqui um chapéu, tenho um livro Seis Suspeitos, depois eu tenho ali Contos de Mistério. Será que você já tinha observado isso ou será que você só olhou agora? Mas antes da gente realmente entrar na história, eu tenho uma pergunta para vocês. Sabendo que nosso autor publicou muitos textos de humor, lembra que eu falei para vocês? Olha como é informação importante. Quais hipóteses podemos levantar a respeito da narrativa de um conto de mistério? Olha só, o que nós vamos ler hoje chama-se Conto de Mistério. Sabendo que o nosso autor, ele fez textos de humor, lembra? Eu dei bastante ênfase nessa questão dos textos de humor. Sabendo disso, como que poderia ser essa história chamada Conto de Mistério? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu volto já. Então, conseguiu colocar aí no papel, colocou a sua imaginação para funcionar. O que será esse conto de mistério? Mas alguém que escreve humor? Como que se daria, né, um humor num conto de mistério? Vamos conferir? Então, eu conto para vocês essa história. Olha lá, o Conto de Mistério ele foi escrito em 1963. Olha, atenção à data,
1963, data importante para a gente entender, compreender ali o contexto em que o texto foi escrito. E é claro que é do Stanislau Ponte Preta, e ele saiu nesse livro chamado Rosamundo e os Outros. Então, vai ter ali também vários textos, tá? Do Rosamundo e os Outros vai ser a união ali de vários textos. Vamos começar nossa história, então? Estão preparados? Lembrando, conto de mistério. O que será que vai acontecer? Olha lá. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado que se encontrava no café em frente ajeitou a gravata e cuspiu de banga. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua. Entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me, foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado, e ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Agora, vamos pensar um pouco. A gente já viu a introdução da história, sabemos, né, que nós temos até agora esses 2 personagens, sabemos que alguém estava querendo se esconder, se encontraram em um lugar e depois está sendo levado a outro lugar. Quais hipóteses, né, que ideias a gente pode levantar sobre o que foram fazer no beco? Lembram, é tudo muito cauteloso. Por que será que estão entrando ali? O que será que vai acontecer? Lembrando, nós estamos falando do conto de mistério. Vou dar um tempo para você colocar a sua criatividade no papel e eu já volto. Então, conseguiu colocar a sua criatividade aí no papel de acordo com as suas, né, vivências, com as suas histórias que você já leu, as histórias que você já viu. O que será que você colocou aí? O que poderia acontecer? Por que todo esse mistério? O que será que está acontecendo? Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral. Mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo, uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os 2 e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde no centro via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. O que você acha que teria dentro dos pacotes? Por que você acha que é isso que você pensa que teria dentro dos
pacotes. Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, colocar a sua criatividade no papel, coloque quantas coisas você acha que pode ser. Quem sabe você consegue lá no final descobrir se você acertou ou não. Mas não esqueça de dizer por que você pensa esses objetos ou essa coisa dentro do pacote. Vou dar um tempo para você e eu volto para a gente continuar. Então, o que você colocou aí? Quais são as opções que poderiam ter dentro desse pacote? Informação que você não pode ter esquecido. Trata-se de um conto de mistério. Eles se encontraram, já sem conversa, sem muita conversa, eles se encontraram. Depois foram se encaminhando para um lugar ali escuro, entraram nesse lugar. Então, tudo isso você tem que pensar na hora de você colocar aí no papel o que poderia ser, qual poderia ser o conteúdo desses pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor parecia ter medo do que ia fazer. Então, atrás da mesa tinha esse sujeito ali, já de barba, roupas humildes e ar de agricultor. Mas parece, que a pessoa está com medo. Aí agora, o que será que está acontecendo? Não hesitou. Porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: é este. O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a resposta. Reparem como não está tendo diálogos. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e entregou ao parceiro. Depois se virou para sair. O que entrara com ele disse que ficaria ali. Olha, outra informação importante para vocês. Um bolo de dinheiro. Então, aquilo que está no pacote é muito caro. Você colocou coisas caras? Lá, na hora que você foi relacionar ali quais poderiam ser os conteúdos do pacote, tinha alguma coisa que era cara? Então, se tinha alguma coisa que era cara, já faz ali uma marcação, porque pode ser que seja uma daquelas coisas. E nós vamos continuar. Saiu, então, sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Olha como ele está, com medo ali, querendo se esconder mesmo. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. Será que o pacote, então, não era para ele? Entrou, vai para o determinado endereço. O que será que está acontecendo? Vamos pensar junto? Para onde estaria indo o comprador do pacote? Ele comprou o pacote com o bolo de dinheiro, entrou no táxi e está indo para algum lugar. Para que lugar será que poderia ser esse? Para onde será que ele está indo? Vou dar um tempo para você colocar aí as opções. Lembrando, não precisa colocar uma opção só. Coloque mais. Tudo que você pensar para onde ele pode estar indo. E eu volto para a gente continuar essa história.
Então, para onde será que o nosso personagem está indo? Será que ele está indo para um lugar ainda mais suspeito? Será que é para esse lugar que ele está indo? Porque a gente só sabe que ele está indo, né? Ele entrou no táxi e pediu para tocar o carro para aquele endereço. E aparentemente parece que o nosso personagem, além de tudo, ele está com pressa. Estão ficando curiosos para saber o que tem nesse pacote? Será que um de vocês aí conseguiu marcar? Pergunte aí em casa, para quem está perto de você, pergunte o que poderia ser. Conte rapidinho a história para a pessoa poder entender e já pensar ali no que poderia ter dentro do pacote. Mas vamos ver para onde essa pessoa está indo. O motorista obedeceu e meia hora depois entrava em casa a berrar para a mulher. Julieta, Julieta, consegui. Então, ele estava indo para casa. A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa, num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava. Ali estava o quê? O que estava ali, professor? Vamos pensar. E agora? Sabendo que o homem voltou para casa e entregou o pacote para a mulher, qual poderia ser o conteúdo? Dou uma dica para vocês. Lembram lá, quando vocês, no início, que vocês marcaram o que poderia ter no pacote? Já veja ali as coisas que possivelmente o marido não entregaria para a mulher. E uma informação importantíssima para vocês. A mulher sorriu de felicidade. Então a mulher ficou muito feliz com o que tinha ali no pacote. Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, rever aquilo que você já tinha escrito, formular outras hipóteses e eu volto para a gente finalizar essa história e, afinal, saber o que é que tem nesse pacote. Então, reformularam aí a ideia de vocês ou você já tinha colocado alguma coisa que a mulher poderia gostar? Se fosse você nessa situação, que fosse receber esse pacote, o que você gostaria que tivesse dentro desse pacote? E se você fosse a pessoa que entregaria o pacote, o que você gostaria de entregar para deixar a outra pessoa feliz, né? Sorrir de felicidade. Lembrando que nós estamos falando do quê? De um escritor de humor. Mas vamos ver? Ali estava o quê? O que será que tinha no pacote? Nós vamos descobrir isso agora. Ali estava 1 quilo de feijão. E assim termina a nossa história. Não, professor, eu me decepcionei. Gostaram do conto de mistério? Não, estou decepcionado, professor. 1 quilo de feijão? 1 quilo de feijão? Só 1 quilo de feijão? Todo esse mistério por conta de 1 quilo de feijão? Detalhe. Lembram que eu falei para vocês prestarem bastante atenção na data? Lá, quando o texto foi escrito, 1963?
Lembra que eu falei isso para vocês? Prestem atenção nessa data. Por quê? Porque nós temos ali o contexto de produção. Esse foi o final que você tinha pensado? Você pensou que poderia ser ali 1 quilo de feijão? Você tem aquele toque de humor? Você é uma pessoa que tem esse toque de humor e pensou em coisas absurdas? Que seja 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, fosse o que fosse, mas você pensou em um final que fosse com um pequeno toque de humor, uma quebra de expectativa, diferente daquilo que a gente imagina, porque quando a gente ouve conto de mistério, a gente acha que algo vai ter que ser resolvido, alguma coisa, né? Muito estranha estaria acontecendo. Lá no início, eu pedi para vocês pensarem a respeito do que seria o conto de mistério. Qual seria as coisas que esse conto de mistério, né, poderia ter na narrativa? Como que você fez? Se confirmou? Você pensou nessa ideia de humor? Você pensou bastante que se tratava de um autor de humor e por isso você colocou aí no seu papel alguma coisa relacionada ao humor? Novamente eu confesso para vocês que é claro que eu fico super curioso para saber o que vocês pensam da sua criatividade. Se caso não tenha se confirmado aquilo que você pensou, é sinal que você criou uma outra história a partir de um título. Olha que bacana, olha como você está usando a sua criatividade. Mas eu vou pedir para vocês relembrarem uma coisa. Em qual momento da narrativa tivemos uma pista sobre o possível conteúdo do pacote? Nós lemos o texto. No final do texto, nós descobrimos o quê? Que se tratava de 1 quilo de feijão. Mas, na construção da narrativa, no texto, foi dada uma pista do que poderia conter no pacote. Não necessariamente que seria 1 quilo de feijão, mas para a gente já ir trabalhando a nossa mente para o conteúdo desse pacote. Eu vou desafiar você a lembrar do que nós lemos para ver se você consegue lembrar e escrever aí qual foi a pista dada. Vou dar um tempo para você buscar na sua memória tudo que foi lido e eu volto para a gente continuar. E então, conseguiram se lembrar da pista que foi dada? Ah, professor, não consegui, confesso que eu não consegui me lembrar do texto, né? E uma pista, uma coisa assim que, né, a gente não estava esperando que se tratasse de 1 quilo de feijão, então não prestei muito atenção. Não, professor, eu prestei atenção, eu sei exatamente em que momento da história aconteceu essa pista que foi dada, e eu vou mostrar para vocês agora. Olha lá. Por trás dela, lembra? Por trás da mesa, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor. Olha só, a palavra agricultor nos dá uma ideia, né, de que é alguém que cultiva alguma coisa. Então, se ele tivesse ali pensado sobre isso, se eu soubesse, professor, que a palavra agricultor fosse tão importante para esse texto, com certeza eu tinha colocado arroz, feijão, batata, qualquer coisa que o agricultor poderia cultivar. Então nós tivemos durante o texto ali uma pista, mas o bacana da construção do texto do Stanislau Ponte Preta é justamente isso. Ele faz uma quebra de expectativa. Você espera
que tenha algo ali dentro do pacote, mas algo assim que seja ilegal. Alguma coisa, né? Porque a pessoa está indo em algum lugar que é escuro, depois entra numa casa e a janela até geme, né? Trazendo essa atmosfera do quê? De mistério. Então, se você pensar aí em algumas literaturas que você tenha feito, né, algumas leituras aí que você realizou durante o período, os contos de mistério, ele vai trazer essa atmosfera de mistério. Mas se você nunca leu nenhum tipo de literatura que traz essa ideia de mistério, mas assistiu a algum programa, a algum filme, a alguma série que traz essa ideia, você imagina ali, você consegue. Mas o que o Stanislau faz é impressionante, porque ele quebra toda a expectativa quando ele finaliza o conto dizendo que se tratava de 1 quilo de feijão. Mas isso é algo que a gente precisa pensar. Por que você acha que o feijão deveria ser comprado com tanta discrição? Por que deveria ser tão discreto a compra do feijão? Eu vou dar um tempo para você refletir sobre isso. Pense naquilo que eu disse para vocês sobre a data. Lembra que eu falei da data? Pensem sobre isso, porque isso pode revelar muita coisa aí. E eu volto para a gente finalizar. Então, conseguiram aí refletir por que o feijão deveria ser comprado com tanta discrição, lembrando lá a data de 1963. Então, muita coisa pode ter acontecido, mas eu gostaria de saber por que você acha. Eu não quero a resposta certa. Eu quero que você pense por que o autor utilizou ali o feijão como esse produto que poderia ser ali tratado como se fosse ilegal, que precisava, né, ser buscado em algum lugar. E sem contar o bolo de dinheiro que ele utilizou ali. Então, hoje nós vimos esse conto de mistério, é o conto chamado Conto de Mistério, esse texto do Stanislau Ponte Preta. Então, fica a dica para vocês, quando vocês puderem, pesquisem sobre esse Stanislau Ponte Preta. Ele tem vários textos, são textos bem divertidos, e os textos dele trazem exatamente isso, essa quebra de expectativa. Então você começa a ler achando que vai ser alguma coisa e no final é outra totalmente diferente. Se você gostou da nossa história, conte essa história para aquela pessoa que não pôde ouvir, alguém que esteja aí na sua casa, que não estava presente nesse momento. Conte essa história. Olha que bacana, vai fazendo as perguntas para essas pessoas para saber o que elas vão pensar sobre esse pacote. Já viu? Que interessante? Lá no início a gente viu sobre contar a história. Agora você pode ser uma dessas pessoas que vão contar essa história. Por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas é claro que eu volto para o nosso próximo encontro.